Análise política, com Rudá Hit. Hoje nós vamos falar com o Rudá Hit sobre política de segurança pública. Bom, Rudá, uma reportagem do jornal Hoje em Dia, aliás, é capa do jornal Hoje em Dia de hoje, fala que 19 adolescentes infratores foram mortos quando estavam sob custódia do Estado nos últimos 4 anos. 9 deles estariam, segundo a reportagem, acautelados ilegalmente em cadeias ou presídios. E o Estado diz que desconhece as 19 mortes, o número do Estado são 13 mortes, e diz que foram abertas investigações e que não foram apontadas provas de negligência do Estado nesses casos. Rudá, independente de qualquer investigação, só de terem morrido sob custódia do Estado já é um indício de negligência muito grave, não é? Muito grave. E olha, eu fico tranquilo de saber que não são 19, são só 13. Ou seja, é um absurdo, não é? Veja, eu fiz um levantamento e nós temos já no Brasil um índice de homicídio de adolescentes, chama IHA, elaborado pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. No ano passado, eles fizeram uma estimativa e nós temos no Brasil, não adolescentes sob custódia do Estado, adolescentes que são assassinados no Brasil são 13 por dia, Luiz. De 2006 a 2013, eles avaliam que nós vamos ter 33 mil adolescentes assassinados no Brasil. E aí o que preocupa mais é quando o Estado é responsável direto ou indiretamente por esses assassinatos, ou por tiroteio envolvendo PM, ou então esse caso gravíssimo de adolescente internado que acaba não tendo nenhum tipo de guarida do Estado para que evite, não é nem só assassinato, ele ser espancado, sofrer algum tipo de abuso e assim por diante. Só para que você tenha uma ideia de como que é grave esse dado anunciado hoje em dia, que são 19, a ANSED, que é a Associação Nacional de Centros de Defesa da Criança e Adolescente, é uma associação muito importante no Brasil, que tem entidades espalhadas pelo país inteiro. Ela, o ano passado, fez um levantamento de adolescentes que foram mortos nessa situação, ou seja, que estavam internados nos centros de internação públicos. E ele fez um levantamento de 2007 a 2010 e encontrou de registros no Brasil 23 mortos. Isso foi divulgado ano passado. No Brasil? No Brasil. O estado campeão era Rondônia, que teria em 3 anos registrado 9 mortes de adolescentes em centros de internação. Agora nós viramos o estado campeão com esses 19. Um absurdo total, né? E tem que ressaltar que isso esse assunto, esse número, ele não é um número aleatório que foi levantado de forma aleatória pela reportagem do Hoje em Dia, não. É um número que está sendo investigado pelo Ministério Público. Eu mesmo, Rudá, costumo defender, eu já falei isso aqui outro dia nos microfones da Band mesmo, eu sou a favor, inclusive, da redução da idade penal, porque eu acho que a situação do adolescente hoje ela é muito diferente da situação do adolescente há 17, 18 anos atrás, quando o ECA foi estabelecido, foi criado, e o adolescente hoje ele tem muito mais consciência dos seus atos, sim, evidentemente. Só que isso não justifica e não muda o fato de que quando ele ou qualquer outro preso, seja menor ou maior de idade, está sob responsabilidade do Estado, o Estado tem a obrigação constitucional também de, além de acautelar, de guardar esse preso, tem a obrigação constitucional de zelar por ele e de consertar esse cara, de reinserir ele na sociedade, não de matar o sujeito dentro da cadeia. E isso principalmente para um menor de idade. A situação fica mais grave quando você fala de menor de idade, porque ainda, teoricamente, há uma esperança de que ele teria condição de sair de lá apto para conviver em sociedade. A gente sabe que não é o que acontece na maioria das vezes, e infelizmente, quando o adolescente, a criança opta pelo crime, é no crime que ele fica, mas isso não justifica e não muda o fato de que o governo e o Estado, seja o governo estadual, seja o governo federal, eles têm a obrigação de trabalhar pela reinserção dessa criança, né? Sabe, Luiz, eu fui o primeiro coordenador, eu tenho a honra de ter sido o primeiro coordenador em Minas Gerais a gerenciar uma pesquisa sobre justamente o atendimento do Estado ao adolescente infrator, né? Todas as ações envolvendo o judiciário, foi uma pesquisa
que foi patrocinada, encomendada pelo Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente, eu queria te dizer uma outra coisa. Em primeiro lugar, grande parte das infrações, inclusive alguns sendo internados, adolescentes internados, não poderiam ter sido internados, porque eram casos, por exemplo, de furto, assassinato ou algum tipo de violência cometida por adolescente é traço. E nós temos uma febre para prender adolescente, pegamos casos esporádicos, casos graves e tentamos generalizar isso. Só que o adolescente no Brasil, ele é vítima de violência de adulto, é mais de 10 vezes superior à violência cometida pelo adolescente contra adulto. Eu acho muito estranho que a gente faça um estardalhaço no Brasil, pegando situações que são traço, quer dizer, no máximo 1% do total dos casos de infração cometida pelo adolescente, faça um estardalhaço, e a gente não faz estardalhaço pelo o que acontece de violência de adulto contra adolescente. E aí, como a gente começa a criar esse clima de alarme geral contra adolescente, nós vamos acabar criando um espírito muito frio para situações horrorosas como essa, de o Estado falar, não são 19, são só 13. Ou seja, não tem respeito nenhum à vida. E isso começa a falar, tá vendo? Não é tanto. O jornal está exagerando, o MP exagera. Olha, que fosse uma morte, isso é um absurdo total. Então, assim, é óbvio que não recupera. Nós sabemos do caso, por exemplo, da Fundação Casa em São Paulo, que é um absurdo, continua sendo FEBEM com outro nome. Eu acho, sinceramente, muito estranho que a sociedade brasileira fique tão preocupada com o adolescente, que na grande maioria que comete ato infracional não é violento, e não faz estardalhaço, e não faz uma campanha, inclusive de TV, por isso que eu parabenizo hoje em dia, da situação que é real, que é o adolescente espancando, abusando, matando, sendo vítima de espancamento, de abuso, de assassinato por adulto. Acho que a sociedade brasileira inverte os sinais e deveria ser mais generosa com quem não é igual, ou seja, quem tem uma idade menor que a gente. Vamos ver se o Brasil vai melhorando também aí. Não basta só ter mais dinheiro. Vamos ver. Não adianta, definitivamente não adianta a gente continuar discutindo essas coisas que parece que nós estamos falando da Idade Média, né, Rudá? Exatamente. 9 horas, 29 minutos. Rudá Hit, muito obrigado por sua participação conosco aqui hoje. Amanhã a gente se fala outra vez. Um abraço.